Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor me havia aberto o caminho para o trabalho ali. Mas eu estava muito preocupado, porque não tinha conseguido encontrar o nosso irmão Tito. Por isso me despedi dos irmãos dali e fui para a província da Macedônia. Mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo. Como um perfume que se espalha por todos os lugares, somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Porque somos como o cheiro suave do sacrifício que Cristo oferece a Deus, cheiro que se espalha entre os que estão sendo salvos e os que estão se perdendo. Para os que estão se perdendo é um mau cheiro que mata, mas para os que estão sendo salvos é um perfume muito agradável que dá vida. E então, quem é capaz de realizar um trabalho como esse? Nós não somos como muitas pessoas que entregam a mensagem de Deus como se estivessem fazendo um negócio qualquer. Pelo contrário, foi Deus quem nos enviou e por isso anunciamos a sua mensagem com sinceridade na presença dele, como mensageiros de Cristo. Nós começamos a estudar esse texto a semana passada e nós falamos que nesse momento Paulo está descrevendo o seu desânimo, tá? E falamos que uma das grandes estratégias de Satanás é o desencorajamento, é o desânimo. E Paulo está fazendo isso aqui, ele está dizendo de um momento da sua vida que ele estava vivendo esse desânimo e que Deus lhe deu graça para vencer esse desânimo. E nós começamos a estudar como é que Deus trabalha, né, esse encorajar dos servos dele. Primeiro, a gente aprendeu que o que é que estava acontecendo para Paulo estar tão desanimado. Então lá no verso 12 a gente aprendeu que quando ele chegou à cidade de Troade, apesar de Deus ter aberto uma grande porta naquela cidade, e toda vez que a Bíblia fala de abrir a porta, é que Paulo estava fundando uma igreja, as pessoas estavam se convertendo, ele não conseguiu ficar ali, porque ele estava preocupado com as notícias da cidade de Corinto. Ele já tinha escrito 2 cartas, já tinha enviado Tito para lá, e agora ele estava esperando as notícias que Tito ia trazer, e essa ansiedade do coração dele fez com que ele saísse daquele lugar onde Deus estava abençoando tanto, e ele queria encontrar Tito no meio do caminho. Então ele foi indo na direção do caminho que Tito teria que percorrer. E é interessante que ele fala no verso 13 que ele estava muito preocupado, porque ele não tinha ainda recebido essas notícias, né? E lá no capítulo 7, nos versículos 5 e 6, ele volta a contar essa história de novo. E aí a gente aprendeu que são as ansiedades, né, que fazem com que o nosso coração fique aflito e muitas vezes desanimemos, não é? E no coração de Paulo não era diferente. Ele queria saber se a igreja iria abraçá-lo de novo, se eles o amariam, se eles o ouviriam, se eles se arrependeriam do que havia acontecido. E enquanto ele não ouvisse Tito, aquilo estava no coração dele, ele não conseguia trabalhar. E a grande lição que a gente aprendeu é que os obreiros desanimados normalmente tendem a desejar fugir, não é? Fugir, porque simplesmente parece que tudo está dando errado. E aí a gente diz: onde é que está Deus? Por que Deus está em silêncio? O que está acontecendo? E foi esse o tema que a gente estudou a semana passada no culto da noite. Nessa manhã, eu quero olhar agora para os versículos 14 em diante, onde Paulo vai nos dar algumas maneiras pelas quais nós podemos enfrentar as lutas do coração.
Eu disse a semana passada que alguma coisa aconteceu no coração de Paulo, e disse que às vezes Deus trabalha de uma maneira interessante. Paulo ainda não havia encontrado Tito, mas Deus havia colocado na mente dele uma cena, que era a cena do triunfo romano. E quando ele começou a pensar na cena do triunfo romano, que eu vou descrever aqui, ele começou a entender o que Deus estava fazendo. E aquilo se tornou uma palavra de esperança para ele. E em cima dessa palavra de esperança, ele recobra a alegria e começa a louvar a Deus. É interessante isso. Ele começa a louvar a Deus. E aí vem o louvor que a gente vai estudar agora. E interessante é que, enquanto essa cena estava na mente de Paulo, já há 5 dias, Tito estava num navio atravessando o mar para encontrar Paulo. E aí é interessante como Deus trabalha, né? Esse foi o fecho de domingo passado à noite. Porque às vezes a gente está num sofrimento danado, né? Sem saber o que Deus já fez a favor da nossa vida. E Ele nunca parou de trabalhar, ainda que pareça que o silêncio dele seja tremenda apatia, mas Ele continua nos abençoando. Mas nessa manhã eu queria olhar então para aquilo que Paulo viu no triunfo romano, e ele foi aplicando para a nossa vida e dizendo: quando eu lembrei disso, quando eu vi essa cena, eu me recordei quem eu sou e quem é o meu Senhor. E aí ele vai descrevendo essa cena. O triunfo romano era um momento de glória para um general romano, tá? Então, um general romano, não era qualquer general que podia passar pela cerimônia do triunfo, tá? Seria a maior condecoração de um general romano. É quando ele tivesse fora dos territórios de Roma, conquistado uma nova terra e que impusesse uma derrota, né, de pelo menos 5.000 mortos dos soldados inimigos, tá? E que anexasse um novo território a Roma. Então, quando ele voltava, tá? Ele voltava trazendo os despojos dessa vitória, ou seja, todas as riquezas desses povos ele ia trazendo para Roma, mais milhares e milhares de escravos, que eram os prisioneiros de guerra. E aí então era preparado um cortejo especial para que ele entrasse na cidade de Roma. Nesse cortejo iam recebê-lo à porta da cidade os senadores romanos com as suas roupas típicas, e esses eram os primeiros a receber o exército vitorioso e o general, não é? E aí então eles iam à frente, não é? E aí iam entrando todos os despojos, iam entrando os prisioneiros de guerra, iam entrando os soldados vitoriosos, e por fim entrava então o general numa biga com 4 cavalos, não é? E com uma roupa toda especial, com uma túnica púrpura, com uma palma de ouro. Então você, quando vê lá no cinema a palma de ouro, já entendeu por quê, né? A palma de ouro, não é? Com aquela coroa aqui em cima, não é? E etc. E ele então era ovacionado. Nesse meio tempo, existiam pessoas que iam à frente desse cortejo com incensários para ficar perfumado o lugar, e em todo lugar que o general fosse passar, tá? Tinha fila de gente com incensário, para que o perfume da vitória invadisse toda a cidade inteira ficava perfumada, e esse era chamado de o perfume da vitória. E essa era a cena que estava na mente do apóstolo Paulo. E quando Deus coloca essa cena na mente do apóstolo Paulo, o Senhor começa a trabalhar
motivação e ânimo no coração desse servo de Deus. Por que isso? Olha só o que diz a Bíblia: mas dou graças a Deus, porque unidos com Cristo somos sempre conduzidos por Deus como prisioneiros no desfile de vitória de Cristo, como um perfume que se espalha por todos os lugares. Somos usados por Deus para que Cristo seja conhecido por todas as pessoas. Primeira razão, porque podemos recobrar a alegria do nosso coração. Se você é um servo de Deus, não importa o que está acontecendo na sua vida, há motivos para você se alegrar no Senhor. E a primeira razão que Paulo nos dá é porque quem está nos liderando é o próprio Deus. Quem é o nosso general? Tem até uma música que fala, né? O nosso general é quem? É Cristo. E sabe, esse é o grande segredo de todo e qualquer ministério. O nosso general, o nosso líder, aquele que está entrando com a gente no meio das batalhas, é Jesus Cristo, o Senhor, é o Deus Todo-Poderoso, é o Espírito Santo, é a Trindade toda. E sabe, o nosso Senhor é o vitorioso. Não importa. E é interessante que eu creio que nessa hora Paulo percebeu aquilo que às vezes nós não percebemos e que tem a ver com esse cenário. É que nem sempre um soldado no campo de batalha vê todo o cenário. O general está recebendo informações de todo o campo de batalha. Ele coloca um pelotão aqui, ele coloca outro pelotão ali, ele coloca outro pelotão aqui. Ele diz assim: ó, segura esse pelotão aqui que está levando bordoada. Porque enquanto ele está levando bordoada aqui, está correndo por trás o meu outro pelotão. E quando o inimigo perceber, ele está cercado de todos os lados. Fala que é por pouco tempo. Sabe por quê? Porque ele tem o cenário todo e ele é o vitorioso. Quem está naquele pelotão só está enxergando o inimigo feroz do seu lado, mas o Senhor já viu a vitória toda. E é por isso que Paulo está dizendo para a gente assim: olha, não precisa ficar desanimado. Está dizendo para ele mesmo, não precisa ficar desanimado. Sabe quem é o meu general? Sabe quem é que está entrando no triunfo? E um dia a gente vai entrar com ele na glória eterna, e vamos ser recebidos pelo Deus Pai Todo-Poderoso, porque a Bíblia diz que Jesus vai entregar o reino ao Pai. No final de todo o plano de salvação, ele entrega o reino ao Pai, depois que todos os inimigos forem colocados como estrado debaixo dos seus pés. E Paulo então se apropriou dessa verdade e diz: sabe, naquele dia, quando todos os demônios estiverem acorrentados e todos eles forem ser lançados no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade, Jesus Cristo vai estar marchando e eu vou estar do lado dele. E sabe, aquela batalha lá que parecia intransponível não vai ter sentido, porque ele é o vitorioso e eu sou vitorioso com ele. Consegue enxergar? Que coisa tremenda. Por isso, porque eu não conheço todo o cenário, nem sempre eu entendo as ordens do Senhor. Senhor, está certo esse negócio? Fala a verdade. Quantas vezes você já não perguntou para Deus isso? Não é? O senhor tem certeza? Tem certeza mesmo? Sabe por que a gente faz isso? Porque a gente não conhece o cenário todo, mas Ele conhece. E Ele é o vitorioso. E esse é o contexto que a palavra de Deus está dando para a gente, que Paulo começa a entender. Segunda coisa que Paulo vai aprender
é que não somente ele é o general vitorioso, e por isso a gente vai ser vitorioso com ele, mas a segunda coisa que Paulo começa a viver naquele momento que ele está vencendo o desânimo, é de sentir o privilégio de fazer parte do exército de Deus. É muito interessante, não é? Porque cada companhia dentro de um exército, ela tem as suas insígnias, não é? E ela tem a sua canção, ela tem a sua bandeira, e ela se orgulha disso, destas coisas. Eu assisti um filme tempos atrás, né, sobre o exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial, tá? E uma determinada batalha daquele exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. E é interessante isso, né? Porque eles eram os patinhos feios, né? Não tinham equipamento, não tinham roupa para o inverno, não tinham nada, mas eram orgulhosos, né? Eles eram a cobra fumante. Você precisa ver, eles tinham a insígnia deles. Aí mandaram eles lá para um lugar danado, lá que não tinha como enfrentar tanque de guerra e tudo. E aí brasileiro sabe quebrar galho, né? Brasileiro sabe se virar, né? E aí eles fizeram uns negócios assim que ninguém acreditava, porque eles, das coisas que não tinham, fizeram acontecer. E aí saiu o filme, todo orgulhoso, do exército brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque todo batalhão tem a sua insígnia, todo batalhão tem o seu motivo de orgulho, de alegria. E Paulo está dizendo assim, sabe de uma coisa? Eu faço parte do batalhão dos missionários. Aleluia! Está entendendo? Eu tenho prazer e orgulho da minha insígnia que traz o nome de Jesus, o Salvador. E é essa marca sobre a minha vida que me dá prazer, que me dá alegria, que me dá força, e é no nome dele, e é com a bandeira dele, que eu vou chegar à vitória. E aí, o que Paulo está ensinando para a gente, que renova a nossa alegria, é entender que é um grande privilégio fazer parte do exército de Deus, do time de Jesus. Primeiro, porque nós vamos ser vitoriosos. Segundo, porque o nosso general, ele sabe todas as coisas. Terceiro, porque nós nunca vamos estar sozinhos. Não importa o que esteja acontecendo com você, há uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. E essa promessa é: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu acho tremendo isso, porque apesar de a gente não conhecer o cenário, e apesar das vezes o nosso batalhão estar lá na ponta de lança, enfrentando o momento mais difícil, nós não fomos enviados sozinhos. Eu me lembro de uma viagem que fiz a Israel, e o nosso guia era um militar do exército de Israel, um oficial, e ele me disse uma coisa, disse para o ônibus todo que estava conduzindo, e orgulhoso do exército de Israel. Então ele dizia assim: você sabe por que o exército de Israel, apesar de não ser o maior exército do mundo, em termos de número de soldados, é considerado um dos mais efetivos do mundo? Aí, naturalmente, ele queria ouvir a resposta não, né? Então a gente disse não. E ele então respondeu: eu vou dizer por quê. Porque diferentemente de todos os outros exércitos do mundo,
em que o oficial diz para a tropa: vá. Aqui é obrigação do oficial dizer: sigam-me. Por quê? Porque todos os que estão atrás de nós são os nossos filhos, os nossos netos e os nossos sobrinhos. E nós estamos à frente deles com a nossa experiência para protegê-los. Essa é a diferença. Quando eu estava lendo esse texto, eu pensei nisso. Sabe por que é um privilégio fazer parte do time de Deus, do exército do Senhor Jesus? É porque quando o Senhor nos comissiona e Ele nos coloca na frente de batalha, Ele sempre diz: siga-me. E a gente vai atrás de Jesus. E toda vez que você vai ter um enfrentamento, Jesus já foi à sua frente. Ele já está lá. Ele não vai deixar você de lado. O seu espírito não vai sair de dentro de você. A graça de Deus vai estar com você, mesmo nas horas mais complicadas. É interessante porque quando Estevão foi apedrejado, algumas pessoas poderiam dizer: mas onde estava Jesus? Porque deixou o seu servo ser apedrejado? Mas se você ler a história, você vai ver que naquela hora em que as pedras batiam nele, ele viu o céu aberto e Jesus em pé ao lado do trono do Pai, e ele já estava sendo recebido na glória eterna do Senhor, a ponto dele poder dizer a quem estava ao seu lado: Pai, eles ouviram, Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. O Senhor está do nosso lado. Por isso é um privilégio andar com o Senhor Jesus. E por isso, as aparentes derrotas não nos derrotam. Para ser campeão, você não precisa ganhar todas. E aí é a grande certeza que a gente tem: eu vou marchar no dia do triunfo, do lado do meu Senhor, carregando as minhas insígnias e dizendo: vitorioso é Jesus e eu sou vitorioso com Ele. É assim. E Paulo está ensinando isso para a gente. Eu acho que essa foi a grande mudança do seu coração. Ele estava olhando aquilo, a sua mente se encheu, e ele diz: eu estou lá no meio dessa tropa. Está lá no meio dessa tropa. Eu não sou um soldado perdido. Eu tenho uma identidade. E essa minha identidade, essa minha certeza e essa minha fé se transformam todo dia na minha alegria. O servo de Deus é alimentado pela sua identidade, é fortalecido pela sua visão de fé e é alegrado pela presença gloriosa do Senhor que o sustenta todos os dias da vida. Por fim, à noite eu continuo, mas por agora de manhã, não é? Por fim, ele vai dizendo assim no final do verso 14: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós difunde em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. E tem um hino, eu acho tremendo, porque esse hino é o hino oficial dos pastores batistas brasileiros. Sabia que pastor batista também tem bandeira, tem insígnia, né? Não chega a ter bandeira e insígnia, mas tem hino, não é? Tem hino. E eu acho muito, muito lindo esse hino. Thalita, vem aqui me ajudar, que a tua voz é mais bonita que a minha. Vamos cantar só estribilho desse hino aqui, antes de ir para o terceiro ponto. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo
Senhor para servi-lo com todo amor. Nunca cantou esse hino, não? Não? Ah, então agora, pensa assim. Eu não sei o que é que você está atravessando na tua vida. E talvez você esteja como aquele soldado no meio do batalhão, só está enxergando o inimigo. Só tem bala para tudo quanto é lado. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, se não me engano, verso 5, ele vai dizer: tudo de errado que podia acontecer, deu naqueles dias. E talvez você esteja dizendo assim: Senhor, tudo de errado que podia acontecer, está acontecendo. Mas aí, o Senhor invadiu a mente de Paulo, para dar a cena para ele, do triunfo. E aí ele começa a mudar o discurso dele. Então eu queria que você cantasse esse hino, só esse trechinho, pensando nisso: Senhor, muda os meus olhos. Eu não vou olhar para o campo de batalha, eu não vou olhar para as minhas limitações, eu não vou olhar para os meus medos, pelo menos agora. Eu vou olhar para a vitória que o Senhor tem preparado para mim. E eu vou olhar para o autor e consumador da minha fé, Jesus. Eu vou olhar para Jesus. Então canta conosco esse trechinho. Olhando para Cristo, grande autor da salvação, prossigo, pois avisto soberano galardão de Deus ministro, me revisto do poder do meu Senhor para servi-lo com todo amor. E aí Paulo vai continuar e vai dizer para a gente que não é apenas uma bênção fazer parte, ser comandado pelo vitorioso, nem fazer parte apenas do exército de Jesus. É uma bênção ser conduzido à vitória. E aí Paulo volta a trazer ao seu coração e à sua mente o conteúdo da nossa jornada. É tremendo isso. A Bíblia afirma que não tem jeito de perder se você está com Jesus. E é interessante que esse não tem jeito de perder, às vezes a gente entende de uma maneira errada e por isso se frustra. Não significa que a gente não passe por lutas, por aflições, por dificuldades, que não morram pessoas na nossa família. Não é esse tipo de vitória que ele está falando. É que quando toda a história terminar de ser escrita, nós continuaremos sendo os vitoriosos. E por mais que alguns pareçam ser os vitoriosos hoje, sem Jesus se demonstrarão os maiores derrotados. E aí Paulo está dizendo para a gente assim: não importa o que aconteça, eu quero estar do lado daquele que está vencendo. E eu quero andar no dia do triunfo com o meu general. A linguagem de hoje colocou a tradução aqui de uma maneira que eu não gostei muito. Eu acho que não bate com o sentido do texto. Eu geralmente gosto muito da tradução à linguagem de hoje, porque ela colocou como os prisioneiros ali. Mas na outra versão diz que ele nos conduz, não é? Sempre, constantemente em triunfo. E dentro desse cenário tinham dois grupos de pessoas. Tinham os prisioneiros, que eram os derrotados, e tinham
tinha o exército, né? E os comandantes desse exército que vinham, né? E marchavam junto com o general. E eu quero dizer para você que eu faço parte desse exército que está marchando junto com Jesus, e que o Senhor está nos conduzindo em triunfo, ou seja, nesse cortejo por toda a eternidade. E o que Paulo está falando para a gente é que nós somos co-conquistadores com Ele do grande triunfo sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inferno. E Jesus, que é o grande conquistador, nós nele somos mais conquistadores, porque estamos junto com Ele. E assim como Ele veio ao mundo e conquistou o pecado, a morte e o inferno, e de modo triunfante Ele vai marchar com as tropas redimidas para a glória eterna, você e eu estaremos atrás dele, no seu cortejo, e assim como estivemos atrás dele no meio da batalha. Por isso, eu não preciso ganhar cada pequena luta ao longo do caminho, porque eu sei que eu vou marchar com Jesus naquele dia final, onde os reinos deste mundo serão submetidos à sua lei, e eu vou poder, junto com o Senhor Jesus, fazer a entrega dos inimigos do Rei, do Deus eterno, ao Pai. E o reino será devolvido ao Pai, e nós faremos parte por toda a eternidade da glória eterna do nosso Salvador. É por isso que Pedro, Paulo, quando falam sobre sofrimento, eles sempre vão dizer que não dá para comparar as nossas pequenas e momentâneas aflições à glória que o Senhor preparou para nós. Ainda que Ele esteja conosco aqui e agora, tem uma realidade que é transcendente, que eu não posso deixar de pensar e de trazer para a minha alma. Eu não posso só ficar olhando para o futuro, mas eu não posso só ficar olhando para o passado. Eu tenho que entender que há uma tensão dentro da escatologia, em que Deus está fazendo coisas para mim hoje e agora, e há coisas que serão consumadas na eternidade, e eu vivo nessa dimensão, entre trazer o ainda não para o agora, e vivo o agora, sabendo que existe um ainda não, e eu vivo todo dia na presença do Senhor Jesus. Nessa manhã eu queria orar com vocês, como a gente sempre faz. Quando a gente termina uma mensagem, a gente ora juntos, porque eu creio que é tempo de a gente responder à voz do Senhor no nosso coração. Quem sabe você tenha chegado aqui desanimado. Não sei porquê. Talvez eu saiba, porque as batalhas desse mundo são intensas. A gente está vivendo um tempo tão difícil, de dificuldades financeiras, dificuldades políticas, econômicas. A gente está vivendo um tempo de problemas na nossa nação, de insegurança, de violência. Mas eu não estou falando só do conjuntural, não, porque às vezes a gente vive essa insegurança, essa violência, essas dores da alma dentro de casa, e dói. Enquanto está fora de casa, está tudo bem, mas quando mexe lá dentro de casa, aí fica muito pesado, é muito difícil. Quando está fora de casa, às vezes a gente pensa assim: faço parte desse exército, está tudo bem. Mas quando chega dentro de casa, a gente diz assim: Senhor, fui abandonado aqui no meio do caminho. Era assim que Paulo estava se sentindo. Senhor, por que essa igreja que eu plantei, que eu fiquei 1 ano e meio discipulando cada um desses líderes, se volta contra mim agora?
Por que que eles acham que eu sou um mercenário? Por que que eles acham que eu não tenho as credenciais de Deus para ser obreiro? Eu que ganhei eles para Jesus. O que está acontecendo? Problemas lá na cidade de Éfeso, onde ele é expulso da cidade, e ele tem que fugir da cidade. Um dos líderes daquela cidade, crentes, a casa dele foi invadida, ele foi espancado. Senhor Jesus, onde o Senhor está? Por que está acontecendo isso? Onde eu vou, Paulo está dizendo, onde eu vou, tem um grupo de judaizantes, vai atrás. Por que eles não vão pregar o evangelho em outro lugar? Tem que vir bem atrás de mim. Onde o Senhor está? E é nesse contexto que o Senhor abre as janelas dos céus e semeia na mente de Paulo a imagem do triunfo. O Senhor estava dizendo para Paulo: eu continuo sendo o teu general, e a vitória é tua, anda comigo. Já fui à tua frente. Você não sabe, mas Tito já está voltando com boas notícias. Você não sabe, mas Deus já foi à tua frente. Ele já está lá, mexendo nessas circunstâncias. Mas mais do que as circunstâncias, Ele é o vitorioso por você. Nessa manhã eu quero orar por pessoas que estão com o coração abatido, doído, está apertado. Eu creio que hoje o Senhor vai tocar a tua vida. Eu creio que hoje o Senhor vai revitalizar a tua fé. Eu creio que hoje o Senhor vai te levantar. Eu creio que hoje o Senhor começa a liberar algo novo sobre você. Eu não sei como, mas eu creio num Deus que derrama coisas novas sobre a nossa vida. Se você é essa pessoa a quem o Espírito Santo trouxe aqui nessa manhã fria, para a gente estar junto, não é? Estava 11 graus a hora que eu acordei, né? Para sair da cama foi difícil, fala a verdade, né? Mas se Deus te trouxe aqui nessa manhã, é porque Ele tem algo para derramar sobre a tua vida. Então vai saindo aí do teu lugar, eu quero orar por você nessa manhã. Se o Espírito de Deus está tocando o teu coração, você se identifica com essa palavra, vem para cá para a gente orar juntos, e a gente pedir graça de Deus, intervenção de Deus, misericórdia de Deus, socorro, ânimo, fortalecimento do Senhor sobre a tua vida, fortalecimento do Senhor sobre a tua vida. E que Ele semeie a sua mente com as cenas da vitória. Para Paulo, ele usou o triunfo romano. Eu não sei qual vai ser a cena que Deus vai inculcar aí na sua mente, mas toma posse. São cenas da vitória de Deus sobre a tua vida, da misericórdia de Deus. E quando você estiver saindo daqui, saiba que você vai sair e encontrar as batalhas, tá? Mas o Senhor Jesus foi na frente, e Ele está lá, está agindo. Nem sempre a gente sabe o que Ele está fazendo. Paulo não sabia que Tito já estava no navio há 5 dias, tá? Mas o Senhor já estava lá, e é isso que Ele vai ministrar na nossa vida aqui hoje, tá? Primeira coisa, fala para o Senhor o que é que está machucando o teu coração. Conta de novo para Ele. Pode falar: Senhor, eu estou preocupado com isso, estou me sentindo derrotado naquilo, estou com medo. Se você está com medo, pode dizer: estou com medo. Se tem aqueles pensamentos que sempre voltam na sua mente, conta esse pensamento que sempre volta. Senhor, isso sempre vem à minha mente e me perturba. Fala para o Senhor isso.
uma grande diferença entre o general Jesus e todos os outros. O general Jesus, ele não dava apenas ordens. Quando ele via um leproso que ninguém podia tocar nele, ele ia lá e tocava. Quando ele via alguém que não podia se levantar, ele erguia. Então saiba que o Senhor agora toca em você, coloca a mão sobre você e te ergue, para dizer: você é filho amado, precioso, vou estar com você todos os dias. Agora quero orar por você. Tu sabes, Senhor, a razão dessas lágrimas. A tua palavra nos diz que os teus anjos recolhem essas lágrimas e as colocam num odre diante da tua presença. Tua palavra nos diz que há um livro em que o Senhor registra a razão de cada uma delas, porque tu amas a cada um desses teus filhos. E nesta hora eu quero te pedir: Jesus, toca esses teus filhos agora. Jesus, toca esses teus filhos. Que esse toque seja cura, que esse toque, Senhor, seja restauração, que esse toque seja vitória. Senhor, que as ciladas que Satanás tem levantado contra essas vidas sejam agora destruídas, quebradas, arrebentadas pela ordem do teu comando. Eu creio, Senhor, que tu estás no teu trono de glória, e que toda palavra que procede do teu trono, no céu, na terra, debaixo da terra, há de ser cumprida, porque tu és o Senhor. Então dá a tua palavra de ordem, Senhor, dá a tua palavra de ordem de vitória sobre essas vidas, dá a tua palavra de ordem de bênção, de restauração. E agora eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas dos céus, derrama o teu Espírito Santo de tal maneira que a alegria do Senhor renove o ânimo no coração deles. Senhor, que eles saiam daqui andando pelas nuvens, porque eles estão sentindo a poderosa mão do Deus vivo a tocar-lhes. Ó Pai, cochicha no ouvido deles que eles são filhos amados do Senhor e que o Senhor tem um plano para a vida deles. E aqueles que estavam desanimados, Senhor, dá-lhes novo vigor para continuarem na batalha, porque a batalha ainda não terminou, mas a vitória nos é prometida em nome de Jesus. Sustenta esses teus filhos, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, dá a mão para quem está perto de você. A gente vai encerrar o culto assim. Eu acho que não tem melhor momento para a gente encerrar do que assim, na presença do Senhor, não é? Em comunhão com Ele, tá? Uma dica: você que está ouvindo aqui, que veio aqui à frente, ou que você que está aí, se você não tem uma Bíblia que você entende, tá? É porque muito provavelmente você está com uma versão da Bíblia que tem um português de 350 anos atrás, e aí é difícil de entender, tá? Eu queria te dar uma Bíblia na linguagem de hoje, na linguagem que a gente fala hoje, tá? Então, se você quer uma Bíblia que você consiga entender, tá? A Bíblia é a mesma, o texto original é o mesmo, só que uma tradução foi feita 350 anos atrás na Índia, tá? Por um missionário, um padre português, e essa é a tradução que está na maior parte das nossas Bíblias. Há cerca de 20 anos atrás foi feita uma nova tradução, tá? Na linguagem que é mais nossa, só isso que existe, tá? Então, se por acaso você quiser, vai ter gente ali, o pastor Edson vai estar ali, pastor lá na porta vai me ajudar e vai providenciar uma Bíblia. É um presente dessa igreja para você, ninguém vai vender nada para você, tá? É um presente. Se no meio da batalha você quer que alguém ore por você, às vezes a gente está com uma necessidade de que alguém ore especificamente. Olha, eu tenho um motivo que está aqui no meu coração
Então eu vou pedir que o pastor Edson pegue alguns irmãos ali, alguns diáconos, alguns líderes ali. Então você vai chegar ali para aquela porta da minha esquerda quando o culto terminar. Vão ter um grupo de pastores ali, de líderes, vão orar pelas pessoas que desejarem oração específica, tá? Eu quero que alguém ore especificamente por esse assunto. Às vezes a gente precisa que alguém converse com a gente, né? Que dê um abraço, tá? Que ore junto com a gente, que lute a batalha da gente. Se tiver alguém que quer um acompanhamento, eu quero essa oração hoje, mas eu gostaria que alguém estivesse acompanhando a minha vida, porque a batalha é tensa, né? E que me ajudasse a crescer nessa caminhada da fé. Esse povo vai poder te ajudar nesse processo. Agora, se você não faz parte de nenhum grupo pequeno dessa igreja, de uma célula dessa igreja, eu desafio você. É uma das coisas mais preciosas que essa igreja tem. É quando a gente se reúne no meio da semana na casa de um de vocês, de um de nós, e a gente ora uns pelos outros, a gente conversa, a gente cresce junto na fé. Por quê? Porque a fé é algo comunitário. Porque Deus sabe que um dia eu estou forte. Tem dias que você levanta forte, fala a verdade. Mas tem dias que parece que você está um lixo, né? E todo mundo é assim. E nessa dinâmica, um ajuda o outro. E a gente cresce junto na caminhada da fé. Tá bom?